Ele morreu, gente? Morreu não, né? Olhou para mim aqui e falou, é eu? Falei, é. Não é? Falei, é o seu aí. Falei, é, sou eu então. Amém, amados. Dá só mais um retorninho para mim aqui. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha, a campanha que fala sobre o Sermão da Montanha. Amém? Quem esteve conosco no culto passado, de quinta-feira, nós iniciamos a nossa série de pregação e tem sido uma bênção, amém, amados? Então, como é uma série de pregação, é bom com que você não perca a oportunidade e o privilégio de estar participando desse momento tão especial para nós como igreja, amém? Então, na semana passada nós demos início no domingo, eu já falei presbítero, agora é pastor. Cadê o Léo? O Léo já saiu, né? O diácono Léo. E hoje eu quero convidar vocês a entender uma outra parte do Sermão da Montanha e o que é e o que deve ser tratado para nós com muita alegria, amém? Bem-aventurança, seja bem-aventurado, felizes são, alegres são. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido e amado, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, o propósito de estarmos aqui ouvindo a Tua Santa Palavra e que possamos entender com profundidade aquilo que o Senhor quer para cada um de nós como direção, a Deus, sobre essa nova fase, sobre esse novo momento, sobre essa nova estrutura sobre a qual nós estamos vivendo e desejamos viver. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo aí? Amém. Só um teste, só mais um pouco aqui para mim, é porque eu acho que ele não está... Pode virar um pouquinho para mim aqui? Beleza, som, teste, amém. Bom, hoje eu quero falar sobre uma outra parte da bem-aventurança e Jesus ele fala sobre ser manso. A palavra nos ensina e já nos identificou que havia um homem manso sobre a terra. Quem sabe, quem conhece esse homem, um profeta, um grande homem que foi considerado o homem mais manso que andou sobre toda a terra, vai acertar quem falar, Moisés. Acertou, muito obrigado. Então, Moisés é considerado um homem manso. Olha só, Moisés, aquele cara que ele matou um egípcio, depois ele brigou, ele tentou defender o seu irmão. O tempo passa, obrigado, tá perfeito aqui para mim, tá? O tempo passa e aí a palavra de Deus considera esse homem, Moisés, como um homem manso. E agora nós vamos falar sobre esse momento, esse conceito de mansidão, que muitas vezes essa palavra, ela é um termo incompreendido pela nossa sociedade, ser manso, amém? Eu como cristão, eu preciso aprender a ser manso, apesar de muitas vezes não ser. Eu não fiquei manso quando o Léo olhou para mim e falou, pastor, você está de Flamengo, né? Eu não estou de Flamengo, estou? Não. Que bom, eu estou de grená e preto, o que não tem nada a ver com vermelho e preto. Então nós vivemos num mundo onde a força, o poder, a agressividade, elas acabam sendo um parâmetro de exaltação do ser humano, exaltação do indivíduo, enquanto o homem manso, o homem no contexto geral, frequentemente é associado a um homem ou uma mulher fraca. O homem manso, a mulher mansa, é considerado pelos padrões que nós estamos vivendo hoje, como alguém que é fraco. E nós vamos ver que Jesus nos ensina que a mansidão, ela é uma virtude, amém? Ser manso é uma virtude. E Jesus então vai nos chamar, nesse texto que nós vamos ler, a uma realidade contrária à visão da qual o mundo já está se estabelecendo. Na bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus vai declarar, bem-aventurados são os
mansos. Olha só, felizes as pessoas humildes. E aqui ela está trazendo a palavra humilde, mas o termo é: felizes são os mansos, pois eles vão herdar a terra. Amém? A mansidão, o homem manso, o homem humilde, ele herda a terra. Ele toma posse da terra, aquilo que Deus tem preparado para ele. Então o que nós vamos entender hoje? O que realmente significa ser manso e como esse dom, como essa qualidade vai nos levar a uma vida abundante e a obter a nossa herança celestial. Amém? Pastor, qual é a coisa que mais toma conta do seu coração quando você sai do Rio de Janeiro, você vem para Juiz de Fora, aí você volta para o Rio de Janeiro de novo, aí você está lá, toma café com as pessoas, você conversa com as pessoas, você se conecta com as pessoas, você trabalha, você tem a sua realidade com a sua família. Qual é a expectativa que você tem de fazer todos esses movimentos? A minha expectativa é de alcançar a minha herança celestial e ter uma vida completa aqui na terra. Amém? Essa vida completa, só Deus sabe. Eu idealizo uma vida completa, eu idealizo uma vida abundante, mas para que eu consiga viver essa vida completa e abundante, um desses critérios é que eu seja humilde, é que eu seja manso. Amém? Fala assim: eu preciso ser manso. Então, qual é a minha visão? A minha visão é: eu preciso obter a minha herança espiritual, a minha herança celestial. Eu desejo isso, gente. Eu quero alcançar a minha herança celestial. Eu falo: Deus, eu não abro mão, eu não quero abrir mão do meu galardão. E o que isso é, pastor? Isso é você está falando que a gente tem que ser humilde, mas está falando que você quer o seu galardão. Parece que você está falando de uma maneira rude, de uma maneira orgulhosa demais. Não, gente, eu quero alcançar essa bênção celestial, porque eu sei que ela é eterna. Amém? Também eu quero uma vida abundante. E o que é uma vida abundante? O que é uma vida próspera? É uma vida onde em todas as áreas da sua vida você está completo. Amém? Na sua vida espiritual você está completa. Na sua vida emocional você está completo. Na sua vida natural, e aí se resume o seu corpo físico, aí se resume aos seus bens, aí se resume aos seus projetos pessoais. Tudo isso faz parte de uma vida abundante, de uma vida completa. Mas, a princípio, eu preciso entender que uma vida mansa, uma vida humilde, vai me levar a encontrar esse lugar que eu quero. Amém, amados? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a mansidão não é fraqueza, mas é um poder sob controle. Vocês entenderam? A mansidão é um poder sob o controle. Eu aprendi isso, lendo os comentários do Hernandes Dias Lopes, que fala sobre isso. Que ela é o poder que está sendo controlado. O poder de controlar a raiva. O poder de controlar a ira. O poder de controlar a minha indignação. O poder de não chegar aqui, nossa, isso aqui não está funcionando. Essa porcaria, essa droga. Ai, tô cansado. Me dá um martelo. A mansidão e a humildade, ela faz com que você pegue aquele sentimento que é nocivo e vai fazer com que você trabalhe, controle e fale: não é hora, não é o momento. Eu preciso entender que a paz para mim é o suficiente. Amém? Sim ou não? A paz para mim é o suficiente. Então, ser manso não é sobre ser fraco, não é sobre ser uma pessoa covarde. Jesus, ele é para nós o exemplo máximo de uma vida mansa, de um homem manso, onde ele enfrenta diversos desafios em sua vida, diversos desafios internos,
diversas tentações, como foi a tentação no deserto, a própria crucificação, e ele enfrenta tudo isso com coragem e determinação. Amém, amados? E ele era manso. Ele usou chicote para purificar o templo, e ele mostra que mansidão não é passividade, mas é domínio próprio. Quando ele pega o chicote e ele entra no templo e ele começa a escorraçar, começa a jogar tudo para o alto, aquela atitude não é uma atitude de alguém que está com raiva, está com indignação, é alguém que tem zelo das coisas de Deus. Tanto é que quando Jesus ele toma aquela atitude, os discípulos olharam para ele e lembraram daquilo que está escrito nas Escrituras, sim ou não? O amor à casa de Deus consome o seu coração. O cuidado com a casa de Deus consome o seu coração. Ei, ele está fazendo aquilo que está escrito na palavra. O homem manso, ele toma atitudes que muitas vezes para o mundo parece ser uma atitude severa, mas ele está cumprindo aquilo que está na palavra. Amém? E é por isso que toda correção... Qual é o maior erro das pessoas hoje em dia? Qual é o maior erro das pessoas que estão usando uma plataforma, um celular, uma câmera, e elas estão... Qual é o maior erro delas hoje? É que elas querem corrigir a igreja, elas querem corrigir as pessoas, não na mansidão, não no amor, não na humildade. Elas querem uma vingança com as pessoas da igreja. Eu não vou me manifestar, eu vou me manifestar porque eu quero me vingar do pastor Wellington, porque eu tenho raiva dele, porque o time dele ganhou da gente, né? O Marcelo fez aquele gol, eu não esqueço, né? O Marcelo fez aquele gol, nossa, com raiva dele porque ele comemorou, ele desmaiou comemorando, né, Priscila? Priscila comemorou junto com a gente também, Tenho raiva dele, e agora eu vou usar todo o erro, toda a falha do pastor Wellington, eu vou agora jogar nas redes sociais só de raiva, para as pessoas conhecerem. Não, isso não é uma correção humilde, isso não é uma correção mansa. A correção humilde e mansa, ela leva ao arrependimento, ela leva ao encontro com Deus. Todos nós somos passivos de erros, todos nós vamos tropeçar, todos nós vamos errar, mas a correção, ela vem para te colocar de novo no lugar onde Deus quer que você esteja. Amém, amados? A correção vai colocar você no lugar onde Deus projetou você. Mas o que muitas pessoas estão fazendo é demonstrar a sua vingança com um olhar de piedade. E isso é uma coisa que não agrada o coração de Deus. E a mansidão, ela é a capacidade de controlar as nossas paixões e emoções, mesmo diante das mais altas turbulências da nossa vida. Amém? Assim como a gente vê um cavalo sendo dominado, ele possui força, agilidade, mas ele é conduzido por alguém que tem sabedoria. Quem não sabe cuidar de um cavalo vai ser jogado por alto, é ou não é? Agora, o cavalo é forte, tem força, mas ele é conduzido por alguém, para que ele possa usar a sua força, a sua velocidade, para aquilo que ele foi predeterminado a seguir. Na corrida de cavalo, como é que é o nome daquelas corridas? Os carinha lá, como é? O hipismo? O que você está vendo ali? Cavalo correndo forte, e corre, o cara conduzindo. O que isso quer dizer, Wellington? Eu quero dizer que aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus, nós somos um cavalo, temos força, temos agilidade, temos raciocínio, temos pensamento, nós temos argumentação. Obrigado, irmã. Nós temos argumentação, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que se deixam levar por aquilo que Jesus nos ensinou, é como um cavalo que é guiado por um... Como é que é o nome do cara que guia lá? Um jockey. Amém? Mas vamos lá, um jockey, aqui, vamos embora. Usa a sua força na hora certa, usa a sua velocidade na hora certa. Amém, amados? São aqueles que conseguem se deixar ser domado pela vontade de Deus. Então, como que eu aplico, como que eu faço isso na minha vida, pastor?
Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Eu preciso aprender a controlar as minhas emoções a ponto de elas refletirem aquilo que o Espírito Santo de Deus quer da minha vida. Lembra, gente? Olha o que o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque você vai herdar a terra. Você vai herdar o lugar que você quer. Não é do teu jeito, não é da tua força, não é da tua vontade, é da maneira do Senhor. E Ele vai fazer isso quando a tua vida, quando as tuas decisões, quando a tua ida é de uma forma mansa, humilde, e não da maneira destoada, como muitos de nós temos feito por aí. Então Deus quer nos levar para um lugar de herança, Deus quer nos levar no lugar de paz, Deus quer nos levar no lugar de prosperidade, mas eu só posso viver isso se a minha mente estiver atualizada para viver aquilo que Deus tem para mim. Amém, amados? Se você crê nisso, aplauda Jesus Cristo e dá um glória a Deus a Ele. Uma outra coisa sobre a mansidão é que ela é um fruto do Espírito e uma atitude interior. Fala assim, uma atitude interior. Martin Lloyd-Jones, ele afirma que a mansidão, olha isso, gente, não é uma virtude natural, mas ela é uma obra da graça em nossos corações. Então, quando eu reconheço a minha total dependência de Deus e a minha própria indignidade diante dele, eu sou moldado para me tornar um homem ou uma mulher mansa. Vocês estão entendendo, gente? Porque se vocês entenderem isso, eu não preciso prometer a vocês nada, porque vocês já sabem que estão prontos a receber aquilo que Deus preparou para você. Amém? Eu não sou o cara que vai dar a você a vida abençoada. Eu não sou o cara que vai dar a você aquilo que você deseja. Eu não sou o cara que vai te dar a herança eterna. Mas você, com a atitude certa, com o posicionamento certo, vai receber do próprio Deus aquilo que você tanto almeja. Se é uma vida abençoada, uma vida abençoada. Se é bens, bens. Se é a salvação da tua família, a salvação da tua família. Se é paz, paz. Se são novas oportunidades, novas oportunidades. O que Deus vai dar para você é de acordo com aquilo, aliás, o que Deus vai dar a você está de acordo com a forma como você se põe diante das situações. Mansidão, essa é a palavra. Mansidão, essa é a palavra. Gente, por isso que é importante vocês estarem durante todo esse período nosso de estudo sobre Mateus capítulo 5. Nós vamos ver que a cada dia Deus vai nos ensinando a forma extraordinária de vivermos uma vida completa. Amém, amados? A mansidão, ela é fruto do Espírito Santo em nós. E ela vai nos capacitar a ser como Jesus em todas as situações. É aqui? É uma bomba, né? Vai que é uma bomba. Já estou preparado para correr. É aqui, friseiro, isso? É lá fora? O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Quando Paulo fala, sejam meus imitadores, ele está dizendo para aqueles que estão lhe observando a terem atitudes como a dele. Nossa, tá chato isso aqui, né? É aqui mesmo? Aquele momento, obrigado, Senhor. Que minha cabeça já estava assim, ó. Não é, Priscila? Eu estava, o que está acontecendo lá? Tem uma bomba lá? Será que tem alguém ali? Né? A cabeça do TDAH é assim, né, gente? Então, vamos voltar aqui? Vocês estão conseguindo compreender, gente? Sim ou não? Então, olha só. O apóstolo Paulo, ele vai falar, desculpa aqui, mas eu vou repetir. Em nome de Jesus,
O apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, e quando ele fala isso, sejam meus imitadores, ele quer que aqueles que estão observando sejam como ele. E o apóstolo Paulo, ele era alguém que amava a igreja, e ele muitas vezes pareceu rude com os discípulos, muitas vezes ele pareceu bravo com os discípulos, com os seus filhos na fé, mas ele teve a ousadia de dizer: olhem para mim, como diz lá na carta de Tessalonicenses, olha para mim, vocês olharam para nós e copiaram aquilo que nós fizemos. Então o apóstolo Paulo também nos diz e nos mostra que a mansidão, uma vida controlada pelo Espírito Santo, nos faz, além de viver a vontade de Deus, pessoas a quererem ser parecidas com a gente. Amém? Eu quero ter a ousadia de Paulo, eu quero ter a capacidade de Paulo de dizer aos meus discípulos, a olhar para os meus discípulos e falar: ei, olha para mim, copie aquilo que eu tenho feito, seja meu imitador, como eu tenho sido imitador de Jesus. Isso não é proibido, isso deve ser o desejo do nosso coração. Eu quero que as pessoas olhem para mim, e eu quero que as pessoas olhem para vocês e digam: eu quero ser igualzinho a você, eu quero ter a mesma atitude que você tem, eu quero viver o que você tem vivido. Eu quero imitar o que você faz, porque eu vejo na sua vida virtude. Amém, amados? E a terceira coisa aqui é que, a mansidão, ela rejeita a vingança e aceita a vontade de Deus. Então, o manso, ele não defende os seus próprios direitos ou honra, mas o manso, Priscila, Léo e aos demais irmãos dessa casa, mas está disposto a sofrer injustiças sem revidar. E Paulo ensina, ele prefere sofrer o dano do que buscar vantagem sobre o seu próximo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Então Jesus, ao ser insultado, Jesus, ao ser maltratado, ele não retaliou, mas ele orou por aqueles que o perseguiam. E aí eu pergunto a vocês, onde Jesus está? No inferno? Jesus não teve uma vida completa na terra? A menos que você olhe pelo parâmetro de ter dinheiro, aí você vai dizer: não, Jesus não teve uma vida completa na terra. Mas eu creio que Jesus teve uma vida completa e abundante, porque nós somos o resultado da visão que Jesus tinha sobre o reino de Deus. Nós somos o resultado do sacrifício de Jesus no Calvário. Nós somos o resultado de um homem manso que não se vingou dos algozes, mas orou por ele. Então o que você quer dizer com isso, pastor? Que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que se eu tomar uma atitude igual a de Jesus, eu vou viver uma vida completa e desfrutar da minha herança celestial, para a glória de Deus. Amém, amados? As minhas decisões fazem diferença, e é o que muitas pessoas veem por aí. Nós temos muitos mentores, nós temos muitas pessoas que são palestrantes, são coaches, são psicólogos, são psiquiatras. Qual é a aplicação moral? É a tua decisão. Um mentor não pode fazer nada na sua vida se você não decide. Um professor não pode fazer nada se você não decide. Ninguém pode fazer nada se você não tomar uma decisão. Sim ou não? A mãe chega e fala: olha, mãe, você tem prova? Tem. Então pega seu livro e estude, por favor. Se você não estudar, você não passa, e depois não adianta reclamar. E aí o pai, o que acontece? O pai não lhe dá o presente que prometeu. No meu caso, quando eu era pequeno, meu pai tinha um amigo chamado Davi, que era do exército. E ele era meu professor de reforço, né? Ele era meu professor de reforço. O que aconteceu?
ele tinha um pato, uma pata, e ela ia dar dava vários filhotinhos. E, eu sempre gostei de bicho, né? E eu falei, caraca, eu quero muito um pato. Eu falei, pai, queria muito um pato. O Davi, que é amigo dele, ele tem lá os filhotinhos, eu queria muito um pato. Meu pai falou, se você passar de ano, eu te dou um pato. Um dos presentes vai ser o pato e tal. O que eu fiz? Repeti de ano. Mas eu tive a brilhante ideia de chegar junto com a minha irmã comemorando que ela passou de ano. Ela passou da segunda para a terceira e eu passei da terceira para a quarta. Passei. E eu passei, pai, passei. Aí meu pai, caraca, meu filho, não sei o quê. Aí me levou no shopping, nos levou no shopping, comprou presente, foi na casa do Davi e pegou o pato. O que aconteceu? O pato cresceu, a cachorra nossa do quintal acabou com a pata. Não sei se era um pato ou se era uma pata. Eu sei que ele morreu. Mas a história, o enredo da história não é esse. É que tudo que leva a mentira não dura muito tempo. Minha avó dizia que a mentira tem perna curta. Chega um dia, abril, maio, alguma coisa assim. Meu pai, eu estou deitado na cama, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele abre a porta e fala, sente aí, meu filho. Você passou de ano mesmo? Eu passei, pai. Tem certeza? E eu estou vendo ele ficando dessa cor aqui, ó. Tem certeza, miserável? Porque quando eu disse que passei, meu pai me tirou da escola estadual e me colocou no colégio Agulhas Negras. Um colégio caro. Meu irmão, pensa no que aconteceu comigo. A surra foi pouco. Mas o pior foi perder um ano da minha vida dentro de casa, ouvindo todos os dias o meu pai e minha mãe falando na minha cabeça, porque eu menti. E qual é o significado disso para nós aqui, Wellington? Por que você está dizendo e está trazendo isso para nós? Porque muitas vezes nós tomamos a decisão errada porque nós não fizemos aquilo que tinha que ser feito. É ou não é? Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os humildes, eles herdarão a terra. Jesus está dizendo para você, bem-aventurado, feliz é aquele que é manso, feliz aquele que é humilde. Mas se eu não sou humilde, se eu não sou manso, não adianta eu mentir. Eu posso até ter os louros dessa vitória, mas o tempo vai passar. Assim como a pata foi assassinada, a gente vai perder as coisas, vai perdendo as coisas pelo caminho, porque nós não entendemos que existe um processo de Deus para que eu possa viver aquilo que Ele determinou para mim, aquilo que Ele prometeu. Se Ele está dizendo que eu vou receber o que Deus tem prometido, que é uma promessa de Deus. Eu vou te dar um pato se você passar. Eu disse que passei. O meu pai cumpriu a promessa dele, mas eu fui mentiroso. Então, se eu tenho algo para dizer para todos nós aqui, é que em situações que levam a vontade de fazer o que eu quero, não vai me dar a chave para viver a herança que Deus tem para mim. Amém, amados? Então Jesus promete que os mansos vão herdar a terra. E essa felicidade, ela não é temporária, ela não é baseada em circunstâncias externas, mas é uma paz interior que só pode vir de quem tem um relacionamento íntimo com Deus. Você só vai ter paz se tiver de fato um relacionamento íntimo com o Senhor. Nada pode mudar isso. Nada pode. A palavra do Senhor diz, os que confiam no Senhor. Amém, amados? Então a mansidão, ela vai nos conceder a herança de tudo que Deus tem para mim. E não uma bênção terrena, mas é uma promessa de vida eterna com Ele. Amém, amados? Então eu estou falando de uma paz de verdade. Eu não estou falando da paz que o mundo dá. Jesus falou isso. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. É a paz em que, quando nós estamos vivendo as maiores tensões da nossa vida, Ele é a garantia da minha vitória. Jesus é a garantia da nossa vitória. Jesus é a garantia da tua vitória. Se você tiver ideia disso que eu estou falando, certeza do que eu estou falando,
você não vai ver mais o mundo como antes. Jesus é a promessa de Deus. Amém? Ele veio e nos ensinou como viver a vontade do Pai. Então, essa felicidade, essa satisfação, ela não vai vir e ela nunca vai depender de posses materiais, de reconhecimento humano, de like, de seguidores no Instagram. Não, ela não vai vir por isso. Amém? Mas quando eu sou manso, eu me torno manso, eu recebo de Deus aquilo que vai ultrapassar tudo aquilo que o ser humano entende. Receberão o que Deus tem prometido. Amém? Coloca na versão NVI aí, por favor. Receberão o que Deus tem prometido. E o que Deus prometeu para você? O que você acha que Deus prometeu para você? Receberão a terra por herança. Qual é a terra que você tem buscado por herança? Qual é a terra? E sabe por que talvez você ainda não recebeu essa terra? Porque você ainda não é manso. Porque você ainda não é humilde. Pastor, como você tem certeza disso? A certeza é de que se você sabe que tem uma promessa, e a promessa talvez esteja demorando sobre a tua vida, é porque existem coisas dentro de você que ainda precisam ser transformadas. Então, eu quero concluir dizendo que a mansidão, ela é uma qualidade que vai além daquilo que eu consiga compreender. Amém? Ela não é uma fraqueza, mas é como nós falamos aqui, ela é uma força sobre controle. Eu me controlo para não perder a minha paz, para não perder a minha capacidade de entendimento, para não perder aquilo que Deus tem para mim. Então, quando eu vivo em mansidão, eu estou demonstrando para mim mesmo e para as pessoas ao meu lado que a presença de Cristo é a verdadeira paz e felicidade que eu preciso. E nada mais. Amém? Fala assim, nada mais. Nada mais. Cristo é a paz que eu preciso. Cristo é a paz que eu preciso para desfrutar das promessas que Ele tem para mim. Amém, amados? Então nós cristãos, nós somos chamados a viver de maneira contrária àquilo que o mundo vive. Eu não estou buscando poder, eu não estou buscando controle, mas eu estou buscando uma vida mansa. Mansa. E lembre-se daquilo que eu falei no início: ser manso não é um idiota, ser manso não é um otário, ser manso não é covarde, ser manso não é falta de ousadia, não. Ser manso é controlar o seu eu diante das adversidades que você está enfrentando. Amém, amados? Amém? Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso. Então não se esqueça, nós vamos terminar, mas não se esqueça que bem-aventurados são os mansos, porque eles vão herdar o presente por herança, vão herdar a terra por herança. Amém, amados? Guardem isso na mente de vocês: humildade, mansidão, reconhecer quem eu sou. Eu não sou nada. Sem o Senhor, eu não sou nada. Sem a presença de Deus, eu nada sou. E é por isso que eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Não precisa desligar as luzes, mas feche os seus olhos. Eu quero só que você, por um momento, Douglas, se puder fazer só por um momento, que você agora reflita sobre tudo aquilo que você tem vivido, sobre tudo aquilo que você tem passado. Os desejos, as vontades do seu coração, de desfrutar essa vida abundante, aquilo que Jesus falou, João 10:10, o inimigo veio para matar, veio para roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida completa. Por que você ainda não está desfrutando dessa vida completa? É a pergunta que eu faço para você, mas é a resposta que você vai dar para Deus, é a resposta que você vai dar para si mesmo. Por quê?
Por que, Wellington? Por que você ainda não está desfrutando das promessas? Por que você ainda não está desfrutando daquilo que Jesus prometeu? Por que você ainda não está desfrutando daquilo que o Pai disse para você em visões, por meio das palavras proféticas, por meio de profecias, por meio da própria palavra do Senhor? Por que você ainda não está desfrutando? Encontre esse porquê e você vai identificar que é a falta de humildade, a falta de mansidão tem transformado você em uma pessoa orgulhosa, orgulhoso, incapaz de desfrutar. Você não pode desfrutar tendo o teu coração do jeito que é. Você não pode desfrutar. Você não pode viver a forma como Deus quer que você viva, tendo ainda a mentalidade que você tem. Teimosia, mentira, ira, espírito faccioso, tudo isso vai demonstrando o quanto que nós precisamos da mansidão do Senhor. Nós precisamos ter o autocontrole, nos controlar e viver aquilo que Deus tem para nós. E se você nessa noite sabe que precisa de uma decisão onde você vai romper e vai crescer, e o desafio que eu faço a você é colocar a mão no teu coração e orar junto comigo. E diz assim: Senhor Deus, pode falar com coragem, eu estou fazendo essa oração por mim também. Senhor Deus, essa noite eu entendi que ser manso, ser humilde, é a decisão que vai me fazer chegar à verdadeira paz e à herança prometida. Eu quero colocar diante do Senhor as minhas decisões, a minha vida, e eu quero me tornar uma mulher mais mansa, um homem manso, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Fique de pé no seu lugar. Está falhando? Amém, gente? Que interessante as coisas que Deus faz, né? Deus cuida da gente. Deus quer cuidar de nós. Deus quer nos transformar. E nós estamos vivendo nesse período de bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, um período onde nós vamos nos reconstruindo para viver de fato aquilo que Deus quer para nós. Amém? No final dessa campanha, vocês vão ver, vocês vão estar muito melhor do que antes. Amém? Quero lembrar vocês que no domingo nós teremos o nosso culto acontecendo aqui na casa, amém? Às 18 horas, então venham, estejam com a gente, porque vai ser a continuação das bem-aventuranças. Pastor, onde eu encontro isso? Leia Mateus capítulo 5, e lá você vai ver bem-aventurado, 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 e aí você vai saber o que eu vou falar no domingo agora. Amém, amados? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo que nós vivemos aqui. Obrigado por estar nos reconstruindo para viver o melhor do Senhor sobre nossas vidas, ó Deus. Eu louvo e exalto o teu nome, ó Deus, e que o Senhor possa trabalhar em nossa vida emocional durante esse final de semana, nos preparando para aquilo que vamos ouvir no domingo nesse lugar. E que sejamos totalmente transformados em nossa vida para a glória do teu nome. Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus.